Boa tarde, tudo bem? Agora meio-dia e 59. Está começando o Globo Esporte desse sábado. Amanhã tem Flamengo e Grêmio ao vivo na Globo, às 5h30 da tarde. Atenção a esse horário aí, hein? E antes de viajar para Porto Alegre, o Flamengo treinou hoje no Ninho do Urubu. Ana Flávia Nunes, conta pra gente. Boa tarde a você. Ei, Mari, tudo bem? Ótima tarde para você e a todos. O Flamengo treinou aqui no Ninho do Urubu às 9h30 da manhã. E como o elenco se reapresentou ontem e parte do grupo ficou na academia, o técnico Felipe Luiz só teve mesmo esse treino de hoje para preparar o time para o jogo de amanhã contra o Grêmio lá em Porto Alegre. O Danilo, recuperado da lesão na coxa, voltou a treinar, deve ser relacionado para essa viagem, mas a tendência é de que ele fique como opção no banco de reservas. Já o Pedro, que voltou a jogar depois da lesão grave no joelho, ele sim vai para Porto Alegre com certeza e em condições de jogo, né? O Flamengo, que tem esse ano como prioridade o Brasileirão, deve entrar em campo então com força máxima amanhã em busca da vitória e também de melhorar a pontaria depois da derrota durante a semana para o Central Córdoba na Conmebol Libertadores. Nesse jogo, o Flamengo finalizou 19 vezes e marcou apenas um gol, né? A viagem do Flamengo, então, está marcada para hoje, às 4h da tarde. Logo mais às 2h, a equipe sai aqui do Ninho do Urubu para o aeroporto. E a gente lembra, né, Mari, esse horário diferente do jogo de amanhã na transmissão da Globo às 5h30 da tarde. Perfeito, Aninha. Obrigada. Bom trabalho a você. Voltamos para o futebol neste Sport Center. Neste fim de semana, Campeonato Brasileiro, terceira rodada, temos Grêmio e Flamengo. O Grêmio querendo voltar a vencer na competição e o Flamengo querendo esquecer a semana de Conmebol Libertadores. Um abraço para quem está acompanhando o programa. Grêmio e Flamengo é o grande jogo aqui em Porto Alegre pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois times precisando dar uma resposta. O Grêmio, embora venha de vitória na Copa Sul-Americana, ainda não teve uma grande apresentação na temporada e o torcedor cobra muito isso. Por isso, ainda há muita pressão sobre o técnico Gustavo Quinteiros, que não deve deixar o cargo nos próximos dias, mas, como eu falei, entra bastante pressionado. Ele vai mudar a equipe visando esse compromisso contra o Flamengo. Para isso ele terá alguns reforços, como por exemplo Martin Bright White, que ficou preservado da partida da Copa Sul-Americana, não atuou justamente para estar 100% nessa partida contra o Flamengo. O belga Amuso, que não atuou por uma pancada na cabeça, também recuperado, deve retornar à titularidade. E Igor Serrote, lateral direito, que atua quando o técnico Gustavo Quinteiros quer dar uma proteção maior defensiva para o time gremista, já que ele vê o João Pedro como um lateral apoiador, o Igor Serrote mais defensivo, e ele deve voltar contra a equipe do Flamengo. Aliás, esse reforço defensivo é algo que preocupa muito o Gustavo Quinteiros, que deve inclusive colocar um time com 3 volantes. Não está descartada essa possibilidade, já que vai enfrentar o poderoso ataque do Flamengo. Esse Flamengo do Felipe Luiz, que vem bem na temporada, mas de derrota na Copa Libertadores da América, e até por isso também precisa dar uma resposta para o seu torcedor. Aliás, o Flamengo que vem a Porto Alegre buscando assumir a liderança do Campeonato Brasileiro e pode fazer isso com uma vitória, claro, contando, quem sabe, com o tropeço, por exemplo, do Internacional, que hoje nos critérios lidera a competição. Esse é o grande jogo que a gente vai ter na Arena do Grêmio. Grêmio e Flamengo, terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Uma notícia importante. O Danilo, ele pode voltar domingo contra o Grêmio. O Flamengo informou que o Danilo participou normalmente da atividade, né, e ele pode ser relacionado. Amanhã o Flamengo embarca para Porto Alegre e vai divulgar ao longo do dia a relação do jogador